O campeonato alagoano, ele tem um regulamento fácil de entender. Mas o Campeonato Alagoano de 2025 tem uma complicação, que eu já falei várias vezes aqui na live, que foi a desistência do Igaci de disputar o campeonato. E o time desistiu, se não me engano, no dia 30 de dezembro, com menos de 2 semanas restando para o início do campeonato. Então, nisso, como ainda teria, por exemplo, a virada de ano, né, não teria tempo hábil da Federação Alagoana convidar outro time, por exemplo, o vice-campeão da segunda divisão, de integrar esses times aí do campeonato alagoano para que o campeonato não ficasse com uma equipe a menos, certo? Então, o Igaci recebeu uma multa, já está automaticamente rebaixado no campeonato alagoano e... como eu falei aqui, o principal culpado são os dirigentes que tiveram a incompetência de não conseguir se organizar para poder jogar esse campeonato, tá? Então, os principais culpados são os dirigentes da equipe do Igaci, que devem ser punidos de maneira exemplar, tá? Mas o time tá aí rebaixado automaticamente, vai receber multa e, enfim. Campeonato Alagoano, tem os participantes Asa, CRB, CSA, CSE, Coruripe, Igaci, que é desistente, Murici e Penedense. Como apenas uma equipe seria rebaixada no campeonato, o Igaci já crava aí a sua posição como o rebaixado do Campeonato Alagoano de 2025, tá? Então, esse ano, dos 7 participantes, não terá rebaixamento, beleza? O campeonato, ele é muito simples de entender, é um campeonato com 8 times, em que se enfrentam aí de turno único, né, no regulamento. Não preciso nem ler aqui, porque eu, como alagoano, eu conheço o campeonato, né? E turno único, né? Em que as equipes vão se enfrentar aí apenas uma vez, apenas em jogos de ida. E aí a saída do Igaci cria essa dificuldade, porque, por exemplo, o time do CRB, como foi um time que foi campeão no ano passado, ele teria 4 jogos como mandante, 3 como visitante. Agora vai jogar 3 como mandante e 3 como visitante, porque esse jogo contra o Igaci já não joga mais, tá? O CSA, como fez um péssimo campeonato no ano passado, teria 4 jogos como visitante e 3 como mandante. Agora, como ia jogar contra o Igaci como visitante, vai jogar 3 jogos como visitante e 3 como mandante. Agora, por curiosidade, a equipe do Asa, por exemplo, jogaria como mandante contra o Igaci. Cara, agora eu tenho essa dúvida, né? Olha aqui, por exemplo, o CSE, como foi um time que se classificou, teria 4 jogos como mandante, por exemplo, tá? Ó, visitante aí contra o CSA na estreia. Visitante contra o Igaci. E visitante contra o Murici. Visitante contra o Asa, perdão. Né? O CSE, aqui. 4 jogos como mandante, né? Contra a CRB, contra a Penedense, contra a Murici e contra o Coruripe. Então, o CSE, por exemplo, 3 jogos como visitante, mas um deles era contra o Igaci, ó. Aqui na quarta rodada. Então, 3 jogos como visitante e 4 jogos como mandante. Como não joga mais contra o Igaci, 2 jogos como visitante apenas, 4 jogos como mandante. A saída do Igaci causa um desequilíbrio técnico no campeonato alagoano por conta dessa quantidade de jogos. Então, é uma irresponsabilidade muito grande da diretoria do Igaci o que fizeram, né? Uma incompetência absurda e uma irresponsabilidade com o campeonato por conta desse todo esse problema. Vocês não deram pra ver aí porque minha câmera tá na frente dos jogos, mas é isso, o cenário, tá ligado? Mas, enfim, voltando a falar sobre os jogos, né? Os 4 primeiros colocados passam para uma semifinal e na semifinal jogam em ida e volta, mesma coisa que na final, certo? Então fácil de entender o regulamento, mas que só um rebaixado, que nesse caso, nesse ano, é o Igaci automaticamente por ter desistido da participação. Então, dos 7 participantes efetivos, não terá rebaixamento nessa temporada 2025. Certo? Teve esse agravante aí o campeonato alagoano por conta da desistência da equipe do Igaci de participar do campeonato. Beleza?
mas aí facinho aí o campeonato alagoano.